insulina, que é algo super importante para quem quer emagrecer, tá bom? Mas concluindo então o meu primeiro recado para vocês, para quem está chegando aí, quem quer emagrecer, tá a fim de dicas gratuitas, orientações, mas assim, ó, não são orientações assim ao vento, não, assim, orientações, não, é um troço muito direcionado. A partir de semana que vem a gente abre comunidade no Facebook só voltada para a Semana Emagreça com a Nutri. E eu vou estar lá presente, ó, firme e forte, ó, dedinhos nervosos lá, respondendo a todo mundo. Gente, é uma semana que, de verdade, eu tiro para ajudar a quem está na Semana Emagreça com a Nutri. Então, se você tem interesse em emagrecer, não perde não, porque é 100% online, é 100% gratuito, mas tem que se inscrever, porque só entra na comunidade do Facebook quem se inscreve, tá bom? E como é que se inscreve? É só clicar lá no link que está no meu perfil. Então, acabou aqui a live, vai lá no link que está no meu perfil, aquele único link clicável, clica lá e se inscreve. Vai ter um botãozinho lá, Semana Emagreça com a Nutri, se inscreve. Não perde essa oportunidade, ok? Queria dar outros recados rápidos. Toda terça e quinta, e hoje ainda extraordinariamente, até porque as lives vão começar a aumentar, então semana que vem a live todo dia, começa aí 15 dias de live todo dia, ninguém me aguenta no final desses 15 dias. Mas enquanto vocês ainda me aguentam, toda terça e quinta, às 8 horas da noite, e agora com algumas extras, eu faço lives aqui no Instagram, pontualmente às 8 horas da noite. E se você nem sempre pode estar aqui presente, se você gosta do meu conteúdo, vai lá no meu canal do YouTube e se inscreve para você não perder nada. Então, tudo que está aqui, tudo que é vinculado aqui ao vivo, vai depois lá para o meu canal do YouTube para ficar lá, porque não fica salvo aqui no IGTV, tá certo? Outra coisa que eu queria pedir a vocês, clica aqui, ó, nesse aviãozinho. Se você curte o meu conteúdo, clica aqui nesse aviãozinho de papel para compartilhar essa live e chamar outras pessoas que você acredita que tem um interesse em saúde, emagrecimento, nutrição. Chama para participar, porque o tema hoje é muito legal. Então hoje a gente vai falar mais uma vez, gente, pré-diabetes, estratégias para sair da zona de pré-diabetes ou resistência à insulina. Pré-diabetes é como vulgarmente a gente chama resistência à insulina. Se você não faz ideia do que é isso ou só ouviu falar nisso, a ideia é que hoje você saia daqui entendendo muito bem o que é e com estratégias assim, cartas na manga para começar a mudar isso caso você esteja numa zona de resistência à insulina, tá bom? Que é algo que, dentre outras coisas, dificulta tanto o nosso processo de emagrecimento. E eu sei que a maioria das pessoas que está aqui busca emagrecer. Então vamos começar falando. Se inscreve também no meu canal do Telegram, clica lá, quando você clicar no link para se inscrever na Semana Emagreça com a Nutri, se inscreva também no meu canal do Telegram, tá bom? Gente, boa noite a todo mundo que eu não consegui dar boa noite, tá? Vi aí que entrou Mami, boa noite Jai, boa noite Ionise, os ganhadores da Comer e Treinar, Ionise, Jailma, Ale, parabéns para vocês. É isso aí, então assim, meu programa Comer e Treinar, que depois da Semana Emagreça com a Nutri, a gente começa as inscrições para o meu programa Comer e Treinar, que é assim, ó, quem der um mergulho no Emagreça com a Nutri, mas quer dar um mergulho 10 vezes mais profundo, se inscreve no Comer e Treinar. Não quer dar, tá bom a Semana Emagreça com a Nutri, fica só na Semana Emagreça com a Nutri também, tá tudo certo também, tá bom? Vamos nessa? Vamos começar esse assunto de hoje? Gente, primeira coisa então, vamos falar um pouquinho então do conceito do que é pré-diabetes. Do que é pré-diabetes. Então assim, o que é esse termo, né? Pré-diabetes ou resistência à insulina? Talvez você já tenha ouvido isso do seu médico, né? Ou até mesmo do seu nutricionista. Primeira coisa é que quem diagnostica qualquer coisa, qualquer distúrbio, qualquer doença, sempre é o médico, tá certo? Então você sempre, na verdade, para ser diagnosticado com resistência à insulina, a ideia é que apesar de um nutricionista tranquilamente, claro, consegue avaliar os seus exames e saber se você tem resistência à insulina ou não, o correto para ser diagnosticado é que um médico te dê esse diagnóstico, certo? Então a ideia é que você trate isso com o seu endocrinologista, que você busque saber, especialmente mais informações sobre isso, com o seu endocrinologista, tá bom? Mas tá, beleza, Paula, entendi que é o médico que vai me passar essa informação detalhada, é ele quem vai me solicitar os exames de sangue para caso eu queira investigar isso ou caso eu já tenha diagnosticadamente isso, mas é ele quem vai me passar esse diagnóstico. Mas me dê uma luz aí, né? Me dê uma luz
do que é, de como eu sei se eu tenho resistência à insulina ou não. Eu já queria deixar uma coisa clara aqui, pessoal. Então, assim, resistência à insulina ou pré-diabetes, a gente não consegue identificar apenas olhando glicemia de jejum. Então, glicemia de jejum, a nossa glicose, a quantidade de açúcar que a gente tem ali no sangue, né, em jejum, ou seja, fiquei lá no meu jejumzinho de 10, 12 horas, fui no laboratório e vou colher essa glicemia. Essa quantidade, essa glicemia que dá, não é ela quem me diz se eu tenho resistência à insulina ou não. E por que eu quero deixar isso já de início muito claro? Porque tem pessoas que pensam assim, ah não, isso aí pré-diabetes não tenho não, minha glicemia é ótima, minha glicose é ótima, sempre dá na casa de 80, 90, ela é maravilhosa. E na verdade, gente, ter uma glicemia que está entre 70 e 100, que é o padrão de normalidade, isso não diz absolutamente nada pra gente em relação à resistência à insulina. Não diz nada, talvez seja exagero, né? Mas se ela tiver gritando, ou seja, estando acima de 100, aí você tem indícios fortes que você pode ter resistência à insulina. Mas se ela estiver dentro do padrão de normalidade, ou seja, às vezes sua glicemia está lá de 85, de 90, em teoria essa é uma glicemia normal. Mas quando a gente vai ver a insulina de jejum, a hemoglobina glicada, ou quando a pessoa faz uma curva glicêmica, aí ela vê que o negócio não está normal. E o que é que significa isso, gente? Então, peraí, Paula, como é que minha glicemia pode estar normal e você está me dizendo que o meu corpo já está com esse tal de pré-diabetes, com essa resistência à insulina? Como é que isso pode acontecer? Eu sempre ouvi falar que diabetes era justamente quando a glicemia, né, quando o açúcar no sangue está muito alto. Então vamos parar para entender tudo isso aqui. Primeira coisa, eu acho que é importante a gente entender, para entender o que é resistência à insulina, primeiro entender o que é insulina, né? Então, insulina é um hormônio que é secretado pelo meu pâncreas e ele vai ser liberado pelo meu pâncreas, especialmente, não apenas, mas especialmente quando eu como carboidratos, quando a minha glicose no sangue aumenta. E esse aumento vai vir especialmente quando eu consumo carboidratos. Por que eu estou dizendo especialmente? Porque proteína também é algo que pode fazer essa glicemia aumentar, que pode liberar insulina. Mas vamos focar aqui no ponto principal, porque primordialmente o nosso pâncreas vai secretar insulina no momento em que a gente consome carboidrato. E aí esse consumo de carboidrato, e o que é carboidrato, Paula? Quais são os alimentos que são fontes de carboidrato? Eu estou me referindo aqui a qualquer carboidrato. Então, se eu como pão, biscoito, massa, que é tudo derivado de farinha de trigo, que hoje talvez seja o alimento fonte de carboidrato que mais entra na vida das pessoas. Isso é fonte de carboidrato. Milho, arroz, todo o grupo das leguminosas, quinoa também, que é grupo dos cereais, né? Então, trigo e qualquer derivado, arroz e qualquer derivado, milho e qualquer derivado, cuscuz, etc., quinoa, tudo isso é fonte de carboidrato. Aveia, fonte de carboidrato. Leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, fonte de carboidrato. Ah, mas não tem proteína? Tem também, mas é primordialmente fonte de carboidrato. Que mais? Frutas. Frutas têm uma vantagem. Fruta é fonte de frutose, que não precisa de insulina até, ela tem um receptor próprio, mas também é fonte de outros carboidratos. Então, fruta também tem sacarose, tem glicose, e isso às vezes vai fazer com que a gente precise de insulina. Então, frutas doces também. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, gente, tudo que é derivado de cereal, as raízes e tubérculos, então batata, batata doce, inhame, mandioca, mandioquinha, tudo isso é fonte de carboidrato. Ou seja, o tema é estratégias para sair da zona de pré-diabetes e acelerar o seu emagrecimento, tá bom? Vou falar esse tema algumas vezes na live, porque não sei qual o motivo de o Instagram não tá deixando eu fixar esse tema aqui hoje. Então, concluindo aqui a questão da resistência à insulina. Então, no momento em que a gente come qualquer fonte de carboidrato como essas, qualquer fonte, come pão, comi cuscuz de milho, comi o milho cozido, comi a batata doce, não importa.
minha glicemia, de maneira mais rápida ou menos rápida, vai subir, porque eu estou internalizando, eu estou absorvendo glicose, estou absorvendo carboidratos. Então, minha glicose no sangue vai subir. Esse é a fagulha, né? O estopim ali, digamos assim, para o meu pâncreas pensar, opa, tenho que liberar insulina. E o pâncreas vai liberar insulina. E qual é o papel da insulina? A insulina tem o papel justamente de remover esse excesso de carboidratos, esse excesso de glicose que chegou na corrente sanguínea por conta da absorção desses nutrientes. A minha insulina vai tirar isso da minha corrente sanguínea. Vai fazer com que essa glicose extra entre na minha célula para cumprir alguma função, para gerar energia, para ser estocada como gordura, seja lá o que for, mas a ideia é que essa glicose consiga entrar na célula, para que ela tenha de fato a função e não que ela fique lá no meu endotélio vascular, lá no meu vaso sanguíneo alta. Eu costumo comparar o seguinte, a excesso de carboidrato, excesso de glicose na corrente sanguínea como caco de vidro correndo nos meus vasos sanguíneos. Sai arranhando tudo. Para o nosso corpo não é interessante ter glicemia alta por muito tempo, não é. A ideia é que a gente coma, glicemia aumente, pâncreas libere insulina, essa insulina vai lá, se liga na célula, a célula abre uma porta e essa glicose entra. Ela sai da corrente sanguínea e entra na célula, perfeito. Isso eu acabei de descrever o funcionamento perfeito em uma pessoa normal, sem resistência à insulina. Então, se eu, Paula, que não tenho resistência à insulina, se eu como aqui batata, se eu como arroz com feijão e farinha, comi arroz com feijão e farinha, caramba, Paula, bastante carboidrato, em uma quantidade grande de arroz, feijão e farinha. Eu posso fazer isso. Comi arroz, feijão e farinha. Minha glicemia aumentou bastante, porque foi bastante carboidrato que eu joguei para dentro. Meu pâncreas, sem muito esforço, vai falar, opa, acabou de chegar um catatal de glicemia lá na corrente sanguínea, vamos liberar a insulina. E a minha insulina, ela tem uma boa ação de se ligar na célula e ela é muito efetiva, ela se liga na célula, a célula já abre uma portona e toda essa glicose entra na minha célula para cumprir uma função e sai da minha corrente sanguínea. O que é que acontece numa pessoa que tem resistência à insulina? Diferente de mim, é uma pessoa que ela tem um excesso de peso há bastante tempo, que às vezes ela tem um histórico familiar genético de resistência à insulina, de pais diabéticos, por exemplo, e essa pessoa tem resistência à insulina. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, dos porquês, né, das causas. Mas digamos que essa pessoa tem resistência à insulina, tem o tal do pré-diabetes. O que é que acontece no corpo dela? Essa pessoa come o arroz e feijão, como eu falei que eu comi, ela come o arroz e feijão, o corpo dela quebra, internaliza isso, essa glicose, esse açúcar, né, chega ali na minha corrente sanguínea, o pâncreas chega na corrente sanguínea dela, né, da pessoa que tem resistência à insulina, o pâncreas dessa pessoa fala, opa, aumentou a glicose, vamos liberar a insulina. Ele libera a insulina, essa insulina se liga na célula e adivinhem? A célula não abre a porta, ela fica fechada. Ué, mas ligou, era para ser chave e fechadura, era para destrancar, era para a insulina se ligar na célula e destrancar uma porta. Não destranca. Num corpo que tem resistência à insulina, o seu pâncreas vai liberar a insulina e essa insulina não vai ser tão efetiva. E aí o pâncreas pensa, ué, eu liberei insulina, por que a glicose continua alta na corrente sanguínea? Não era para ter baixado já, era para essa glicose ter entrado na célula, por que ainda está alto? Vamos liberar mais insulina. Pâncreas, trabalha aí, vamos liberar mais insulina. E esse pâncreas começa a trabalhar para liberar um monte. Aí vem um monte de insulina e se liga na célula e com muito esforço ela consegue abrir a portinha da célula e essa glicose entra. Observaram que nos dois casos, no final das contas, eu vou ter uma glicemia normal? Em ambas as pessoas, a que tem resistência à insulina, que está no início, por exemplo, de resistência à insulina, e a pessoa que é totalmente normal, que essa insulina é efetiva, em ambas, no fim das contas, eu vou ter uma glicemia normal. Mas observou como na resistente à insulina, o pâncreas, teve que fazer muito mais esforço
para de fato conseguir ter ação, ele teve que secretar muito mais insulina para essa glicose sair da corrente sanguínea. Então, se observa que essa condição já não é mais normal. Então, se observa que isso tudo foi para justificar que olhar só para a nossa glicemia de jejum não basta. Não basta. Por quê? Porque nas duas pessoas, provavelmente no fim das contas, a glicemia vai estar normal. Só que para uma, o pâncreas está tendo que se esforçar 3, 4, 5, 10 vezes mais para manter essa glicemia nesse falso normal. E como é que a gente vê isso? Pede a insulina de jejum também. No momento que você pedir a insulina de jejum, você vai ver que sua glicemia, olha, minha glicemia tá 90, tá normal, mas minha insulina de jejum já tá lá em cima. Minha hemoglobina glicada já tá alta, mostrando às vezes que essa glicemia de jejum aqui baixa. Na menor parte do tempo ela está dessa forma, porque na maior parte do tempo minha glicemia está muito alta. Observe que uma pessoa com resistência à insulina, exatamente por essa dificuldade da insulina agir, é uma pessoa que passa muito mais tempo com a glicemia elevada. A glicemia de jejum dela pode até estar normal, mas no dia a dia dela, ela passa muito mais tempo com a glicemia elevada. Então a hemoglobina glicada dela, que é o quê? É o parâmetro que se refere à média do comportamento da sua glicemia nos últimos 3 meses. Isso geralmente já vai estar alterado, já vai estar tendendo ao limite superior, pelo menos. Mas, gente, qual é o padrão ouro? Essa live vai lá para o YouTube, não fica gravada aqui no IGTV, mas vai lá para o meu canal do YouTube, então se inscreve lá. Hemoglobina glicada é um parâmetro que a gente mede em jejum também. Geralmente o médico, a nutricionista, quando solicita glicemia, ela vai solicitar também hemoglobina glicada, tá bom? Então, gente, pré-diabetes é um quadro onde a pessoa tem uma dificuldade na metabolização de carboidratos. O corpo dela já não aceita de maneira normal os carboidratos. Uma pessoa que ela não tem resistência à insulina, ela metaboliza muito bem os carboidratos. Ela não tem que temer os carboidratos. É o que eu falei. Então, se eu, Paula, quiser comer arroz e feijão e farinha todos os dias, se isso entrar num balanço ali que isso não venha me engordar com o tempo, eu sou uma pessoa que eu posso comer isso, porque o meu corpo aceita bem, ele metaboliza bem os carboidratos. Eu sou sensível à insulina. É diferente de um corpo que é resistente à ação da insulina. Então, se eu diagnostico no meu paciente, se o médico diagnostica no paciente dele a resistência à insulina, a gente já sabe que para essa pessoa, que agora, para ela, é uma agressão receber tanto carboidrato. É uma agressão porque o corpo dela não está sabendo lidar com isso. Entendeu? Então, a ideia para quem tem resistência à insulina é o quê? Reduzir a quantidade de carboidratos. Glifage, metformina, como o Daniel está perguntando aqui. Sim, Daniel, esses medicamentos ajudam. A metformina ajuda na melhora da sensibilidade à insulina. Mas adianta você, que eu sei que não foi essa a pergunta, tá, Daniel? Só puxando o gancho. Adianta a pessoa só pensar em tomar o medicamento e não fazer aquilo que na base é o problema? Opa, vou tomar meu glifage e deixa eu continuar aqui comendo minha sobremesona com um monte de farinha, porque o glifage já vai resolver minha vida já. Ele por si só já reduz minha resistência à insulina. Não, gente, não adianta. A gente tem que mexer ali na causa do problema, na raiz do problema. E o que é que fez você ficar resistente à insulina? Provavelmente um conjunto de fatores. Então, se você tem, às vezes, casos na família, né, de diabéticos, isso já é para levantar ali sabe, uma luz vermelha. Já é para levantar uma luz vermelha. Ó, meu papito aqui, ó, que é profissional, além de químico, é profissional de educação física, o melhor remédio é exercício físico, perfeito. Meu pai é uma pessoa que fica ali de olho sempre na glicemia dele, que tem uma tendência natural, a glicemia dá uma elevada, ele tem uma tendência à resistência à insulina. E ele que mede sempre ali a glicemia dele, quando é que ele vê, a gente fica batendo um papo em relação a isso, e quando é que ele vê que a glicemia dá uma boa caída sempre, quando ele sai para pedalar. Então, exercício físico, gente,
é fato, seja musculação, seja o treino mais cardiovascular, ambos ajudam na melhora da sensibilidade à insulina. Qual é o momento, tanto que eu já fiz lives até sobre isso, qual é o melhor momento da gente comer carboidrato? Pós-treino. E se eu tenho resistência à insulina, quanto mais próximo ao treino, quando for logo após o treino, melhor é o momento para eu comer esse carboidrato. Exatamente porque o meu corpo, por causa do treino, vai estar ali vivenciando uma situação de melhora da sensibilidade à insulina. Opa, então é agora que eu tenho que dar. Então, se minha célula mal precisa da insulina ali para agir, para internalizar esse carboidrato, é nesse momento que eu tenho que dar carboidrato para o meu corpo. E os estudos já mostram que quanto mais as horas vão passando e eu vou me afastando desse treino, mais vai voltando essa condição de resistência à insulina. Então, observem como o treino, ele a nível agudo ali e crônico, claro também, ele melhora a questão da resistência à insulina, né? Ele melhora a sensibilidade à insulina. Então, sim, a atividade física é tratamento para diabético, é tratamento para quem é resistente à insulina. Gente, quem é o diabético? Diabético do tipo 2? Se não uma pessoa que tem uma resistência à insulina crônica. Se não uma pessoa que tem uma resistência à insulina que tem anos. Só que, infelizmente, ninguém lá atrás chegou para ele para dizer assim, ó, acorda, você tem resistência à insulina. Se você não cuidar agora, daqui a pouco você está diabético. Infelizmente, ninguém trouxe essa luz para ele lá atrás. Se trouxesse, talvez ele nem tivesse diabético. Então, gente, a ideia, se eu estou nessa zona de resistência à insulina ou de pré-diabetes, como vulgarmente a gente chama, e por que pré-diabetes? Exatamente porque é o quadro que antecede o diabetes. É o quadro que antecede o total descontrole glicêmico. Então, se eu tô nesse ponto, é agora a hora de mudar, gente, porque você tá hoje, mas pode não estar daqui a 3 meses, entendeu? E o que são coisas que andam de mãos dadas com a resistência à insulina? Esteatose hepática, gordura no fígado. Gente, olha, quem tem gordura no fígado, a chance de ter resistência à insulina, não sei não qual é o percentual, mas vou chutar aqui, 90%. Brincadeira, gente, é altíssimo, certo? A chance da pessoa que tem esteatose hepática também estar com resistência à insulina é altíssimo. Claro que tem outras causas possíveis para esteatose hepática. Mas na maioria das vezes é o quadro fechadinho de síndrome metabólica. Então a pessoa geralmente tem resistência à insulina, ela geralmente vai ter um perfil de lipídios, né, de gordura no sangue que não é bom. Geralmente vai ter triglicerídeos elevados, né, que é algo inclusive que se eleva pelo consumo excessivo de carboidratos. Pense bem o que acontece no meu corpo. Sua glicemia está alta, está mais alta, a insulina ela não tem ação, então a glicemia tende a ficar mais alta. Isso vai lá para o seu fígado. Isso vai começar a ser convertido em gordura e isso vai começar a ser exportado na forma de triglicerídeo. Tem um momento que seu corpo fala assim, rapaz, eu tô cansado de exportar tanta gordura, essa gordura começa a se acumular no seu fígado mesmo. E aí a pessoa que tem resistência à insulina, ela tem triglicerídeos elevados, ela tem esteatose hepática. É o quadro mais comum da gente encontrar. É a tríade não, né? Um monte de coisa aí vem junto, né? Todo o perfil inflamatório vem junto. Então é isso, gente. Observe que isso, a resistência à insulina, ela pode pode ser um perfil genético da pessoa, que aí às vezes mesmo a pessoa fala, caramba, velho, eu nem tenho muita gordura no corpo, sabe? Mas meus pais são diabéticos e eu controlo ali sempre a minha glicemia, a minha insulina, eu vejo que mesmo sendo magro, mesmo fazendo tudo, eu tendo o negócio a subir ali, eu tendo a... pode ser, gente, infelizmente, assim, a genética pode ser uma correnteza, assim, ó, bem forte para resistência à insulina. E aí, o que é que... Gente, assim, via de regra, nossos hábitos do dia a dia, eles são muito mais fortes, eles são muito mais importantes para estabelecer uma doença ou não, para dizer se a gente vai ficar doente ou não em relação a alguma coisa. Então, assim... para alguns tipos de doença, etc., infelizmente a genética às vezes pode ser que ela seja ali o fator decisório. Mas para a maioria não. E para resistência à insulina, via de regra, não. Então assim, você pode ter pai e mãe diabético, você pode nunca vir a ser diabético se os seus hábitos de vida não contribuírem para isso. Tá certo? Na verdade, se os seus hábitos de vida contribuírem para isso, né? Para você não ser diabético. Então vamos falar um pouco sobre o que
eu tendo meu triglicerídeos é de 50, isso é ruim? Não, tava 25, meu Deus do céu, 25 é desnutrido, é um triglicerídeo desnutrido. Tem gente que tem esse perfil de triglicerídeos bem baixo. Perfil de 50, 60 de triglicerídeos é o normal de uma pessoa que consome baixo teor em carboidrato na rotina dela, é bem comum. Então é bem comum uma pessoa estacionar ali em 50, 60 quando consome relativamente pouco carboidrato na rotina, tá certo? Mas vamos falar exatamente sobre isso. Primeira coisa que eu queria dizer, gente, é o quê? O próprio excesso de peso, às vezes eu não tenho, Paulo, não tem caso nenhum na família de diabético, nem de resistência à insulina, nunca ouvi falar, não tenho ninguém na minha família, mas eu tenho resistência à insulina. Por quê? Por que eu tenho resistência à insulina? Gente, a resistência à insulina, ela geralmente vai vir, quando ela não tem nada a ver com a genética, por exemplo, ela vai vir de uma vida de abuso na quantidade de carboidrato que a pessoa consumia, que consequentemente, provavelmente fez ela engordar, não querendo dizer que a gente só engorda porque come carboidrato. Não, a gente engorda porque come excesso de carboidrato e gordura. Porque a gente come muita caloria, a gente engorda por isso. E geralmente essa muita caloria vai vir de excesso de carboidrato e gordura. Até porque se você parar para pensar, todos esses alimentos que eles por natureza eles são hipercalóricos, eles são uma bomba de muito carboidrato com muita gordura. Raramente alguém come só muito açúcar. Não, a pessoa come muito chocolate. Chocolate é açúcar e gordura. Ela come muito bolo. Bolo é açúcar e gordura. Ela come muita massa. Massa é açúcar e gordura, né? Se a gente considerar que essa massa tem um molho gordo, por exemplo. Então observe que biscoito é açúcar e gordura. A maioria das coisas que geralmente leva a pessoa a comer demais e a engordar por conta disso, elas são um combo de muito açúcar com muita gordura. Então não é só o carboidrato. É muito carboidrato e muita gordura, tá certo? Então, a pessoa que ela vai engordando, gente, a própria célula... Então, observe, é uma pessoa que naturalmente abusa dos carboidratos. Isso, por si só, pode levar o corpo dela a desenvolver uma resistência à insulina. Mas é uma pessoa que naturalmente ela vai acabar engordando e a própria célula de gordura dela gera a formação de umas substâncias inflamatórias que levam à resistência à insulina. Observe como é uma bola de neve. É uma bola de neve. Então, eu como muito carboidrato, isso pode gerar resistência à insulina. Eu engordo, a minha própria gordura estimula a resistência à insulina. Vira uma bola de neve. E quanto mais eu tenho essa resistência à insulina presente, mais difícil é para eu emagrecer. Gente, é uma bola de neve terrível. Então, como é que a gente faz para se livrar da resistência à insulina? Emagrecendo. E a própria redução da resistência à insulina facilita o emagrecimento. Aí vira, digamos que um ciclo virtuoso, assim, no momento em que eu começo a conseguir emagrecer, eu vou melhorando a minha sensibilidade à insulina e isso vai ao meu favor, entendeu? Então, o que é que eu queria dizer? Então, vamos para o ponto principal dessa live de hoje. Como é que eu reduzo resistência à insulina? Então, Paula, você disse que é uma situação totalmente conversível, né? Eu posso converter essa resistência à insulina. Então, hoje eu tenho resistência à insulina, eu estou com resistência à insulina e pode ser que daqui a 2, 3 meses, então, eu não esteja mais com resistência à insulina. É exatamente isso. E o que é que eu vou fazer para me livrar da minha resistência à insulina? Para melhorar a minha sensibilidade à insulina. Uma das coisas a gente já falou aqui que não tem relação diretamente com a parte... Não tem relação, vírgula, né? Tem total relação. Mas digamos assim que não tem relação direta com a parte alimentar, que é a atividade física. Então, faça atividade física para melhorar a sua sensibilidade à insulina. É tratamento. É tratamento. Não tem discussão. Ah, eu não gosto. Desculpa. Se você quer melhorar a sua sensibilidade à insulina, faça atividade física, seja ela qual for, mexa o seu corpo. Segundo ponto, então, alimentar. De maneira alimentar, como é que eu melhoro a sensibilidade à insulina? Gente, se a gente for pensar assim, no que é o principal é emagrecer. Principal para melhorar a sensibilidade à insulina, considerando que a nossa composição de gordura no corpo tem um poder tão alto de induzir essa resistência à insulina, o ponto principal que eu tenho que pensar é eu tenho que perder gordura. Esse é o ponto principal. Mas
Ai, Paulo, e peraí, você já fez várias lives de como perder gordura, então eu já sei que para perder gordura eu posso tanto fazer uma alimentação mais low carb quanto fazer uma alimentação mais low fat, o que importa, ou seja, mais reduzida em teor em carboidrato ou mais reduzida no teor em gordura, o que importa é eu diminuir as calorias, é fazer dieta hipocalórica, né? Isso é isso, mas para quem tem resistência à insulina, já tem alguns estudos, gente, que levam a gente a entender e acreditar, e até pela lógica da coisa, de tudo que eu expliquei no início dessa live, que para essas pessoas é mais interessante como estratégia de emagrecimento e, por tabela, como estratégia direta para a melhora da sensibilidade à insulina, reduzir os carboidratos. Redução de carboidratos é a melhor estratégia para quem tem resistência à insulina. Preciso zerar os carboidratos, eu não vou comer mais nada de carboidrato, Paula, não vai entrar mais uma banana na minha vida. Não, filha, calma. Calma lá. Não precisa ser tanto assim. Não precisa ser dieta cetogênica. Uma dieta mais reduzida no teor em carboidrato. E qual é a maneira mais fácil de se reduzir carboidratos? É reduzindo drasticamente da rotina. Eu não tô nem aí porque você faz na sua exceção. Tô falando da rotina. É você reduzir da sua rotina açúcar e farináceos. Sim, essa é a maneira mais fácil. Ai, Paula, mas eu vejo que sempre que eu engato numa dieta, o que me faz abandonar tudo em poucas semanas é que eu fico sem o meu pão. E o pão, para mim, eu tenho uma relação de, não sei, é uma coisa assim de criança, só Freud para explicar. Porque é uma relação que eu tenho assim absurda com o pão. E eu vejo que eu sempre abandono por causa do pão. Eu, como nutricionista, ouvindo isso, eu vou deixar pão na dieta dessa criatura. Eu vou. Porque se ela sempre tende a abandonar tudo porque não tem pão, apesar de eu achar que pão para ela naquele momento não é o alimento preferível, eu vou botar pão. E aí qual é a grande questão? Ai, Paula, mas então pode entrar pão? Pode entrar açúcar? Gente, tudo é quantidade. Então observe quantos gramas de carboidrato. Porque aí, meu amigo, aí a gente vai passar para matemática mesmo. E é para isso que serve o nutricionista, gente. Então assim, você fala, então eu vou baixar o aplicativo, vou ficar calculando isso. Você pode até fazer, mas é chato, né, gente? Nutricionista não, você vai pagar o nutricionista para isso, para ele fazer tudo por você, para te entregar ali de mãozinha beijada, tudo prontinho, entendeu? Por sinal aí que eu vi gente perguntando sobre atendimento online, faço atendimentos online, gente, tá bom? Então se você tá em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, é só entrar em contato com Kelly, minha assistente maravilhosa da clínica Você Bem, entrar em contato e falar com ela, tá certo? Então, gente, é redução de carboidratos. Redução de carboidratos não é retirada total de carboidratos. Aí, quanto, Paula? Quanto vai ter de carboidratos? Aí eu te digo, viu, gente? Para a questão da melhora da resistência à insulina e emagrecimento, o total bruto de carboidratos que você vai trazer para o seu dia é uma informação mais importante do que a fonte que esse carboidrato está vindo. Agora, a grande questão é, calma lá. Você realmente vai precisar entender que você tem que comer menos. Então, se você antes só se satisfazia com um pão de manhã, de tarde, de noite, mais o açúcar do cafezinho, mais o cuscuz da noite, mais... Não, aí tá demais. Não dá para entrar tudo isso. É muita coisa, é muito carboidrato. E observe que, né, se você chegou ao ponto de resistência à insulina, é porque você provavelmente está com um passado ali que você está fazendo errado. Quer mudar, quer evoluir? Tem que aceitar que vai ter que mudar. Tem que aceitar que vai ter que reduzir o que você vinha consumindo. Então, gente, o que eu quero dizer com toda essa história é, a gente pode trazer a fonte de carboidrato que a gente bem entender. A gente pode trazer a fonte de carboidrato que a gente quiser. A grande questão é que a gente tem que se atentar para a quantidade que está entrando. É muito mais fácil perder as estribeiras, digamos assim, querer comer muito mais, quando esses alimentos são mais concentrados e tendem a ser muito comfort food para a gente. Tendem a ser aquele alimento extremamente confortável que você
come pouco dele, mas na verdade aquilo ali só te deixa um gostinho de quero mais. E açúcar, ele é um pouco assim. Talvez a maioria dos farináceos são um pouco assim. Então, se a pessoa me disser, Paula, mas é porque eu tenho uma fissura em bolo. Então, eu quero assim, ó, que todo o meu carboidrato do dia você coloque em uma fatia de bolo. Eu vou querer só uma e me contento. Vai ser uma fatia de bolo, mas eu vou querer que todo o carboidrato do dia esteja ali concentrado numa fatia de bolo, que ela é cheia de farinha de trigo e açúcar. Eu, particularmente, vou, óbvio, tentar fazer uma lavagem cerebral nessa pessoa e convencê-la que essa ideia é péssima. Porque, assim, gente, observe, por mais que a quantidade bruta de carboidratos no seu dia seja o mais importante, e que às vezes se a pessoa topa comer só fontes de proteína, gordura e legumes de baixo amido ao longo do dia, para em um momento único ela concentrar todo o carboidrato na forma de uma fatia de bolo com açúcar e farinha de trigo, é claro que como nutricionista não é o que eu quero para ela. É claro que isso eu não acho, que até a nível comportamental não é o mais interessante para a saúde dela. Primeiro que bolo é um tipo de alimento que você... Bom, para a maioria das pessoas, na verdade. Você come uma fatia e você quer comer a segunda. Você quer. Por quê? Porque esse negócio é um prazer absurdo no seu paladar. Então você quer comer a segunda fatia. Fora que, observe, esse alimento ele é tão concentrado em carboidrato que nesses mesmos 50 gramas de carboidrato que você teria em uma fatia de bolo, por exemplo, às vezes eu poderia pegar isso e 50 gramas de carboidrato, eu posso trazer várias frutas diferentes, eu posso trazer raízes e tubérculos, eu posso trazer grãos como leguminosas, que para mim são talvez as fontes de carboidrato mais interessantes pelo fato de virem com uma concentração de proteína e de fibras muito grande. Então, poxa, eu posso salpicar ali no dia do meu paciente frutas doces, leguminosas, às vezes um pedaço de raiz ou tubérculo. Eu poderia usar tapioca, que comentaram aí, que é fonte densa em carboidrato. Usar uma colher de sopa disso para a pessoa fazer uma crepioca, se ela achar que isso é uma super diferença assim, em relação ao omelete e tal, porque dá uma texturinha diferente, fica mais gostoso. Observe quantas coisas eu posso usar para espalhar no dia do meu paciente, ao invés de concentrar tudo isso na forma de uma fatia de bolo. Então, observe, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar ali do que eu falei. Então, assim, a quantidade bruta, de fato, é o que é mais importante. Mas não vale a pena, até para essa parte, assim, de escolhas, de comportamento. É muito mais fácil a gente encontrar um equilíbrio quando a gente traz mais alimentos naturais, mais comida de verdade como fontes de carboidrato no nosso dia. Fora que, claro, o nível de nutrição que você vai ter com essas fontes naturebas de carboidrato espalhadas no seu dia é algo muito melhor. Fora que você não vai estar concentrando em um único momento e agredindo o seu corpo naquele momento, porque sim, isso é uma pequena agressão para o corpo de um resistente à insulina. Dando uma bomba, só vai ser uma bomba no dia, mas é uma bomba atômica. Naquele momento ali é uma bomba atômica que cai no seu corpo, de açúcar e farinha. Certo, gente? Então, assim, por mais que o valor bruto de carboidrato seja o mais importante para a questão do emagrecimento, para a questão da resistência à insulina, definitivamente para mim não vale a pena concentrar tudo isso em um único momento com um alimento que ele é cheio de açúcar. Não vale a pena fazer isso. Tá certo? Por mais que no final do dia você esteja ali batendo a sua meta de poucos carboidratos consumidos. Porque no restante do dia você estrangulou ao máximo, não entrou mais nada de carboidrato, só entrou aquela fatia de bolo no meio da sua tarde. Tá certo? Então, assim, de verdade, aprenda, assim, aceite e, na verdade, aprenda a gostar de uma alimentação que a base dela é mais comida de verdade, que a base dela é mais alimento bruto que você consegue pegar da natureza, ou seja, frutas, raízes, tubérculos, leguminosas, que seja mais isso do que alimentos que você vai lá, vai fazer alquimia na cozinha, que você vai preparar, ou que a indústria preparou para você, ou seja, biscoitos, bolos. Evite. Então, quanto mais você pode pegar pronto da natureza, quanto mais bruto esse alimento pode ser e você pode trazer ele, mesmo sendo fonte de carboidrato, melhor vai tender a ser o seu processo. Mais fácil você vai sair dessa resistência à insulina, mais fácil você vai encontrar esse tal desse controle alimentar
que é o que tanto a gente quer para as pessoas que têm resistência à insulina ou que têm excesso de peso, tá bom? Então não abra mão disso, de ter uma alimentação mais natureba. Isso é ponto importantíssimo. Quanto mais a gente faz isso, mais fácil fica o processo. Então, gente, talvez esses fossem os principais recados. Então, assim, entendendo quais são as fontes de carboidrato, a ideia é que eu comece a evitar esses alimentos ou diminuir a proporção desses alimentos. Então, qual é a grande questão e por quê, Paulo? O que é que esses estudos mostram que para uma pessoa resistente à insulina é melhor que ela reduza o carboidrato do que reduz a gordura, por exemplo? Porque para uma pessoa dessa é mais interessante um padrão de refeição, né? Falando de um prato de almoço, por exemplo, é mais interessante um padrão de refeição que eu tenho salada, legumes de baixo teor em amido, então digamos, vou fazer uma caponata de berinjela, vou fazer berinjela com pimentões, com cebola, estou descrevendo um prato que eu gostaria, tá? Não necessariamente é um prato que você gostaria. Vou escolher ali de um elemento quentinho, abóbora, que é algo que eu sei que tem menos carboidrato, e vou botar ali minha fonte de proteína. É muito mais interessante um prato desse que eu acabei de descrever, com legumes, né, que podem estar em preparos criativos ali para você gostar, a salada, um vegetal ali que tem um teor intermediário em carboidrato, como é o caso da abóbora, que eu posso fazer um purê com a abóbora e uma carne. É muito mais interessante um prato como esse do que um prato que tem baixíssimo teor em gordura, que é algo que poderia levar sim a pessoa, ajudar a pessoa a emagrecer, um prato que tem baixíssimo teor em gordura e tem uma quantidade maior de carboidratos, ou seja, aquela salada insossa de alface e tomate, que eu só vou temperar às vezes com limão, por exemplo, e aí eu vou botar uma boa quantidade de arroz e feijão no prato, ou uma boa quantidade de batata, por exemplo, no meu prato, e vou colocar a carne. Qual desses dois pratos, sendo que ambos são interessantes para o emagrecimento, mas qual desses dois pratos é mais interessante para quem tem resistência à insulina? Esse da abóbora, com menos carboidrato e mais gordura. Por quê? Os estudos já mostram, gente, que quem tem resistência à insulina tende a ter um emagrecimento mais eficiente e uma redução mais drástica da insulina, e talvez seja por isso até, exatamente pela pessoa estar diminuindo a insulina, diminuindo a resistência que ele tem à ação dessa insulina, ele automaticamente já consegue responder de maneira mais favorável ao emagrecimento, inclusive a essa dieta, mesmo quando ambas as dietas dão exatamente o mesmo valor calórico. Então observe, para uma pessoa que tem resistência à insulina, eu vou lá, vou te dar 1.200 calorias. Só que essas 1.200 calorias vão vir de mais carboidrato, menos gordura e um bom teor de proteína. E para outro grupo eu vou dar as mesmas 1.200 calorias, só que essas 1.200 calorias vão vir mais de gordura, proteína moderada e menos de carboidrato. Quem tem resistência à insulina tende a responder melhor dessa forma daqui. Bom, é o que os estudos mostram para a maioria das pessoas, tá certo? Exatamente por isso, gente, porque talvez eu simplesmente estou ali exigindo muito menos do meu corpo. Eu estou entregando nutrientes que são mais fáceis naquele momento para ele metabolizar. Não significa que num futuro breve, talvez, você já não possa aumentar os carboidratos na sua rotina, porque observe, essa é uma situação agora, momentânea, o seu corpo agora não aceita bem carboidrato. Então não vamos dar muito carboidrato para ele, vamos reduzir e fazer você emagrecer no processo. E o próprio emagrecimento vai levar à melhora da sensibilidade à insulina e vira uma bola de neve, tá certo? Então é melhor para quem está nesse período que eu faça isso. Mas sempre, sempre com bom senso. Sempre ouvindo o que a pessoa tem a te dizer. E se a gente cai num caso como esse, de uma pessoa que sempre deu errado porque pão é uma coisa que ela realmente tem uma loucura por pão, cara, então vamos trazer uma fatia de pão. A fatia de pão tem em média 12 gramas de carboidrato. Se eu passar para o meu paciente 60 gramas de carboidrato, depende, tá, gente? Tudo depende. Eu tô aqui falando em números, mas para quem curte calcular aí, mas tudo depende. Mas se eu passar em média ali 60, 70 gramas de carboidrato no meu paciente, isso já é pouco carboidrato. Isso é pouco carboidrato. Dentro desses 70 gramas eu posso ter 12 gramas na forma de uma fatia de pão. Um pão de boa qualidade, pão de fermentação natural. Posso sim, por que não? Então, se sempre foi isso que deu errado,
Minha amiga, vamos trazer o pão para essa dieta. É diferente de um alimento, gente. Então vamos botar os pesos corretos em cima dos alimentos, sabe? É diferente de um alimento que não só ele está lotado de farinha, como ele está lotado de açúcar, como é o caso de um bolo, muitas vezes, entendeu? E um bolo tem muito açúcar e muita gordura ao mesmo tempo. É isso, gente, que faz engordar a gente. Então, ou eu vou arranjar uma receita de bolo menos pior, que, claro, receita é tudo nessa vida, né? Então, tem boas receitas que, às vezes, você consegue fazer umas coisinhas melhores, amenizar a situação, mas eu tô falando de uma receita clássica de um bolo. Olha, tem gente perguntando, não vou poder deixar de responder, sobre consulta online. Então, gente, ó, minha clínica aqui em São Paulo chama Clínica Você Bem. Aproveita e segue, tá bom? Segue porque a gente tá fazendo aí uma sequência de lives muito bacana lá com a Clínica Você Bem também. Na Clínica Você Bem, você encontra lá, tá no meu perfil também, o número de WhatsApp, que é número fixo também, e você pode tirar todas as dúvidas sobre atendimentos com Kelly e marcar o seu atendimento presencial se você for de São Paulo ou online se você for de qualquer lugar do planeta Terra, tá bom? Isso mesmo, Miriam, obrigada. Na bio eu tenho o contato da clínica, show de bola. Gente, mas é isso. Ó, deixa eu ver aqui, Luciana. Manchas escuras no pescoço. Pode ser que estou pré-diabética? Sim, com certeza, Lu, com certeza. Claro, a não ser que essa mancha seja por algum outro motivo, mas do que você está me falando aí, isso aí me soa como acanthosis nigricans. E o que é isso? São manchas que a pessoa tem justamente por causa de resistência à insulina, por causa de pré-diabetes. É muito comum surgir essas marquinhas no pescoço. Então, bem provavelmente, Lu, então procura um endocrinologista e assim, independentemente de procurar ou não endocrinologista, já começa a reduzir os carboidratos na sua alimentação, Lu, você já vai ver como a tendência é que primeiro você vai emagrecendo, o próprio emagrecimento te ajuda na melhora da sensibilidade, mas se você quer forçar a barra, realmente reduz logo os carboidratos. E aí, gente, falando rapidamente, que faltam 10 minutos, 8 minutos, mas falando rapidamente aqui, que eu não podia deixar de tocar nesse assunto também, um outro ponto que parece ser superior para o controle glicêmico é jejum intermitente. Rapaz, não, pode ser em outros lugares também, não só no pescoço. Geralmente é no pescoço, mas pode surgir em outros lugares também, geralmente nas dobrinhas. Mas, gente, é o seguinte, eu não quero me estender muito, mas jejum intermitente... tem 3 lives salvas lá no meu IGTV só sobre jejum intermitente, dúvidas, tirando dúvidas sobre jejum intermitente parte 1, 2 e 3. Se você tem interesse no tema, vai lá e assiste, busca lá e assiste as 3. Em uma delas eu deixei muito claro, até por um estudo que eu trouxe, que eu detalhei o estudo muito bem em uma dessas lives, o estudo mostrou exatamente que, aparentemente, o jejum intermitente, ele tem um benefício que até vai um pouco além da simples restrição calórica para a parte de controle glicêmico. Então, se você tem resistência à insulina, talvez seja interessante também conversar com sua nutricionista, com o seu médico, a questão do jejum intermitente. Porque se e somente se for confortável para você estender um pouco o período de jejum noturno, ou seja, acordou, consegue deixar esse café da manhã para um pouquinho mais tarde, consegue adiantar a janta um pouquinho mais, ampliando essa janela de jejum de quando você dorme, isso daí parece ser interessante também para ajudar na questão da resistência à insulina. Nel, a partir de quantas horas? A maioria dos estudos geralmente começa a pesquisar a partir de 16 horas de jejum. Então, não precisa começar com 16. Se hoje 12 horas é difícil de fazer para você, que não deveria ser, termina de almoçar, de jantar às 19 horas e toma o seu café da manhã no dia seguinte às 7, ótimo. Pode deixar esse café das 7 para 8, perfeito. Pode subir esse jantar das 19 para as 18 e tomar o café da manhã às 9, perfeito. Quanto mais você consegue ir abrindo essa janela de jejum, aparentemente, isso vai ser um bônus para o seu controle glicêmico. Então, desculpa deixar esse assunto até para o final, e eu não posso me estender muito nele, mas tem lá 3 aulas no IGTV gravadas sobre isso, então não deixa de assistir, 3 lives. Quero dar um recado aqui para não esquecer. Acabando aqui, gente, por favor, me deem essa moral, por favor, se você gostou da live de hoje,
Eu vou deixar um post lá, vou botar um novo post lá no feed. Né, com a plaquinha lá, comente aqui. Por favor, comenta lá qual foi o seu principal insight que você teve com essa live de hoje, tá bom? Isso é super importante pra mim, não deixa de comentar não. Se você gostou da live de hoje, faz esse esforcinho, espera eu postar isso e vai lá comentar, tá bom? E pra fechar então assim, ó, jejum intermitente parece ser uma estratégia acessória interessante que você pode incluir a sua alimentação de mais baixo teor em carboidrato para melhorar a questão da resistência à insulina. Então observe como a gente pode usar diferentes estratégias. Não necessariamente todas elas se aplicam a você. Pode ser que você simplesmente não goste, não é da sua vibe, você passa mal com jejum intermitente, tudo bem, não precisa então trazer o jejum intermitente, mas reduzir os carboidratos vai ser algo positivo para você, tá certo? Já sabe como diagnosticar, porque olha, quem perdeu a live em breve vai estar lá no YouTube, tá bom? Quero só finalizar dizendo o seguinte para vocês, gente, semana que vem começa a Semana Emagreça com a Nutri. E a Semana Emagreça com a Nutri é 100% online, 100% gratuita. A gente abre comunidade exclusiva no Facebook, onde eu vou me dedicar de corpo e alma e dormir super tarde, só para quê? Para estar lá com vocês, me dedicando, respondendo todas as dúvidas sobre emagrecimento. Vai rolar maratona de live a ponto de vocês enjoarem da minha cara. Vão ser 15 dias de live, ó, surra de live, só sobre temas relacionados ao emagrecimento. A gente vai falar sobre os sabotadores e os aceleradores. Então, todos os dias eu vou trazer sabotadores e aceleradores intercalando ali, ó, do emagrecimento. Então, ó, se inscreve para a Semana Emagreça com a Nutri. Clica lá no link da minha bio. Assim que acabar aqui a live, se inscreve lá na Semana Emagreça com a Nutri. Aproveita e se inscreve também pro meu canal do Telegram, tá bom? Não deixa não, porque lá o canal do Telegram é onde eu tô colocando ali todos os recados, é onde eu faço todos os lembretes de lives, boto áudios, falo de receitas, falo de tudo. Então, se você curte, não perde não. Semana Emagreça com a Nutri é show, tá certo? E antecede realmente as inscrições pro meu programa Comer e Treinar, que é show também, mas eu vou falar dele no futuro breve. Agora o foco é Semana Emagreça com a Nutri, que é online e é gratuito, você não paga nada e aprende um monte. Eu tenho vários seguidores, né? Porque não são nem meus alunos, nem meus pacientes, mas vários seguidores que só com a Semana Emagreça com a Nutri perdem peso pra caramba. É muito bacana, gente. Então, de verdade, não deixa de se inscrever, não. Que bom que você tá inscrita, Mari, show de bola! Beijo enorme para todos vocês que participaram. Muitíssimo obrigada pela audiência, pela atenção. Vai lá, clica no link, se inscreve e daqui a pouco comenta lá no post qual foi o seu principal insight com a live de hoje, tá bom? Valeu, galera! E até amanhã, hein? Gente, amanhã, deixa eu convocar aqui, porque vai ser mara. Amanhã, live com a psicóloga sensacional Vânia Gonzalez, lá direto da Clínica Você Bem. Live pra gente falar tudo sobre compulsão alimentar. Acha que tem compulsão alimentar? Tá na dúvida se tem ou não? É comer transtornado? É compulsão alimentar? O que é que eu faço, meu Deus, pra melhorar isso? Amanhã. Tudo isso e mais um pouco. Então não perde não, tá bom? Beijo enorme pra você e até amanhã às 8 horas da noite. Tchau, tchau, galera!